Pouco tempo havia se passado desde que as águas do grande dilúvio recuaram. O mundo estava silencioso. A terra, antes cheia de violência, agora parecia em paz. Mas essa calmaria escondia algo. A semente do orgulho ainda habitava o coração humano. Deus havia salvado Noé e sua família, mas não destruiu o livre-arbítrio. E o que o homem faria com essa liberdade estava prestes a ser revelado. Enquanto você escuta essa história, aproveite para se inscrever no canal e continuar acompanhando revelações como essa. Aqui, cada narrativa bíblica ganha vida e traz respostas profundas para a nossa caminhada de fé. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A partir deles, a terra começou a ser repovoada. Povos se multiplicavam, tribos cresciam e logo cidades surgiriam no horizonte. Mas o que parecia apenas crescimento natural escondia um plano ambicioso e perigoso. O nome que começaria a mudar a história era Nimrod. Ele era bisneto de Noé, filho de Cush, da linhagem de Cam. A Bíblia o descreve como poderoso caçador diante do Senhor. Mas esse título não era um elogio, era um alerta. Nimrod caçava homens, não só animais. Sua liderança se impôs não pela sabedoria, mas pela dominação. Seu coração não buscava a vontade de Deus. Ele desejava construir o próprio reino. Naquela época, todos falavam uma mesma língua, uma só forma de se expressar. Era como se o mundo inteiro estivesse conectado por um único código. Isso criava uma força poderosa, a unidade. Mas sem direção divina, essa força podia se transformar em destruição. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Nimrod começou a construir cidades, e uma delas passou a atrair atenção como nenhuma outra. Babel, localizada na planície de Sinar, era estrategicamente posicionada para o comércio, a cultura e o controle. Babel não era apenas uma cidade, era uma ideia, um símbolo. Um novo começo sem Deus. Ali, sob a liderança de Nimrod, um movimento silencioso começou. Pessoas de todas as partes vinham para aquela região, não apenas por segurança ou trabalho, mas por algo maior. Participar de um projeto que prometia imortalidade. O plano era simples e ousado. Vamos construir uma torre que alcance os céus. Assim seremos famosos e não seremos espalhados pela terra. A frase parece inofensiva, mas esconde uma rebelião profunda. Deus havia ordenado que o homem se multiplicasse e enchesse a terra. A ordem era clara, dispersar, mas os homens escolheram o oposto, concentrar. Estavam dizendo, sem palavras, não precisamos mais de Deus. Podemos alcançar o céu com nossas próprias mãos. Babel se tornava aos poucos o berço da arrogância humana. Tijolo por tijolo, os homens erguiam não apenas uma torre, mas um altar à própria independência. A torre não era apenas alta, era revestida de orgulho, ambição e vaidade. E cada camada simbolizava uma tentativa de subir sem se curvar. A tecnologia da época também revelava intenções. Ao invés de pedras naturais, os homens usaram tijolos moldados por fogo. Substituíram os materiais criados por Deus por algo artificial, fabricado pelas mãos humanas. Em vez de confiar no que o Criador oferecia, preferiram controlar o processo. Era mais do que arquitetura, era ideologia. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. O próprio céu começou a observar. Deus, com olhos que veem além da aparência, enxergou o coração por trás do projeto. E o que ele viu não era só construção, era a repetição da queda do Éden. Um desejo antigo disfarçado de progresso. Seremos como Deus. No silêncio da planície de Sinar, o eco da rebelião crescia. Homens trabalhavam dia e noite. Famílias inteiras celebravam a torre como símbolo de esperança. Crianças nasciam já sob a sombra da construção. E ninguém percebia que o alicerce daquela torre era feito de areia espiritual. A qualquer momento, tudo desmoronaria. Quem foi Nimrod e por que seu nome atravessou os milênios envolto em mistério e poder?
A Bíblia o descreve de forma direta, poderoso caçador diante do Senhor. Mas o verdadeiro significado dessa expressão vai além da força física. Nimrod não caçava apenas animais, ele caçava domínio, e seu maior alvo era o coração dos homens. Enquanto os descendentes de Noé buscavam se estabelecer em paz, Nimrod trilhou outro caminho. Um caminho de conquista, centralização e governo absoluto. Sua ambição o levou a fundar um império, talvez o primeiro da história, formado não por fronteiras definidas, mas por controle ideológico. Ele entendeu algo perigoso. Se unisse as pessoas sob uma só cultura, uma só língua, uma só liderança, poderia dominar o mundo. Nimrod foi o arquiteto de algo muito maior do que cidades. Ele moldou uma mentalidade. Fundou Babel, Ereque, Acade e Calné, todas na terra de Sinar. Depois, estendeu seus domínios até a Assíria e construiu Nínive. Seu nome virou sinônimo de governo absoluto, mas por trás de sua expansão, havia uma rebelião silenciosa contra Deus. Ele queria mais do que liderar, queria substituir o próprio Criador. Queria que as pessoas dependessem dele, não do céu. E fez isso criando sistemas que satisfaziam as necessidades humanas sem envolver fé. Economia, segurança, estrutura, tudo estava em suas mãos. Mas havia um custo, a independência espiritual. A cultura que ele criou era encantadora por fora, mas vazia por dentro. Era baseada em orgulho, controle e idolatria, disfarçada de progresso. A Torre de Babel não surgiu por acaso. Ela foi o ápice dessa filosofia. Uma tentativa de eternizar um nome, de gravar no céu a marca do homem e não de Deus. E mais uma vez, o inimigo antigo apareceu nos bastidores. Não com serpente, mas com ideias. Satanás sabe que não precisa destruir pela força. Basta seduzir pela vaidade. E foi isso que aconteceu. Nimrod se tornou símbolo de autossuficiência, de um sistema onde Deus era deixado de lado, não por negação direta, mas por irrelevância prática. A religião de Nimrod era silenciosa, mas eficaz. Não impedia as pessoas de falarem sobre Deus, apenas as afastava da dependência dele. Criava uma ilusão de controle, uma fé no próprio esforço humano. Era como dizer: se todos nós estivermos juntos, ninguém poderá nos parar. Mas esse tipo de união não era sagrada. Era construída sobre areia. E assim, o primeiro império da humanidade se consolidava. Não por justiça, mas por medo. Não por paz, mas por dominação. A força de Nimrod não estava só em seus exércitos, mas na forma como conquistava o interior das pessoas. Ele oferecia estabilidade, segurança, um futuro, mas sem Deus. A história registra a fundação de Babel como um marco, mas espiritualmente ela foi um grito de independência, um trono erguido contra o céu. E o povo, encantado, se alinhou a essa visão. Não percebiam que estavam sendo conduzidos por alguém que usava o poder para rivalizar com o próprio Criador. Mas Deus via tudo e permitiu que o projeto se desenvolvesse por um tempo, porque o Senhor sempre age com propósito. Ele não interrompe os planos humanos por capricho. Ele observa, ele sonda os corações. E quando chega o momento, ele intervém, não apenas para corrigir, mas para revelar algo maior. Hoje, muitos olham para Nimrod como figura histórica, mas seu espírito ainda está presente no mundo, em sistemas que prometem tudo, menos dependência do céu, em estruturas que exaltam o nome do homem e esquecem o nome de Deus. E é por isso que compreender a história de Nimrod não é apenas conhecer o passado, é entender o presente, é discernir os sinais. É perceber quando a torre está sendo construída, não com tijolos, mas com ideias, com filosofias, com estruturas que no fundo repetem a antiga frase: não seremos espalhados. Por fora era apenas uma construção, uma torre feita de tijolos e betume. Mas por dentro, ela representava algo muito mais profundo, o clamor da humanidade por independência. A Torre de Babel
não foi um projeto de engenharia apenas. Foi uma tentativa espiritual de alcançar o céu, sem se curvar ao Senhor do céu. No início parecia apenas um sonho coletivo, um ideal de unidade, progresso, avanço. Os povos estavam unidos. A linguagem era uma só, os objetivos comuns. Mas ali, escondido por trás da harmonia aparente, nascia um desejo silencioso. O desejo de que Deus não fosse mais necessário. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa história está falando com você. Então não esqueça de se inscrever para continuar recebendo conteúdos como este, que não apenas contam a história, mas revelam o coração de Deus por trás de cada detalhe. A decisão de construir a torre não veio do nada. Era o fruto de um medo antigo, o medo de serem dispersos, esquecidos, divididos. Os homens não queriam mais depender da ordem divina de se espalharem e multiplicarem. Eles queriam controle, segurança, permanência, e a torre seria o símbolo de tudo isso. Vamos construir para nós uma cidade e uma torre cujo topo alcance os céus, disseram. Não para adorar a Deus, mas para que o nosso nome seja famoso. Ali estava a verdadeira motivação. A torre não era para glorificar o Criador, mas para eternizar o nome da criatura. Há um detalhe técnico que revela muito. Eles usaram tijolos em vez de pedras, e betume no lugar da argamassa natural. Ou seja, rejeitaram os materiais dados por Deus, optando por algo fabricado por mãos humanas. Isso tem um peso simbólico enorme. É como se dissessem, não precisamos da criação original. Nós podemos criar algo melhor. O betume, aliás, era um produto impermeável. Servia para vedar. Tornava a construção resistente à água. Alguns estudiosos sugerem que havia, por trás disso, o desejo inconsciente de resistir a um novo juízo. Uma forma de dizer, se Deus mandar outro dilúvio, não seremos destruídos desta vez. É como se quisessem blindar o próprio futuro, sem arrependimento. A torre crescia, dia após dia, mais alta, mais ambiciosa, mais arrogante. Cada tijolo colocado era um grão de orgulho fincado no coração humano. A obra se tornava um altar à autonomia, um monumento ao ego coletivo. E o povo celebrava. As pessoas vinham de longe, trabalhavam com entusiasmo, acreditavam que estavam construindo um novo mundo, que aquela torre traria redenção, paz, segurança e talvez imortalidade. Era uma espiritualidade artificial, sem obediência, sem sacrifício, sem santidade. Os líderes falavam com eloquência, Nimrod inspirava, os construtores se orgulhavam e tudo parecia caminhar para um futuro glorioso. Mas ninguém se perguntava, e Deus, o que ele pensa disso? Era como no Éden. A serpente não havia desaparecido, apenas mudado de forma. Agora ela falava por meio de ideias, filosofias, estratégias humanas. Você pode ser como Deus. Você não precisa ser limitado. Construa o seu próprio céu. E assim, a torre deixava de ser uma construção para se tornar uma acusação, uma afronta ao céu, uma tentativa de tomar pela força o que só poderia ser recebido pela graça. Eles não queriam comunhão com Deus, queriam acesso ao céu sem relacionamento com o Criador. Era o homem tentando escalar a eternidade com escadas de barro, tentando tocar o divino com mãos impuras, e o céu em silêncio observava. O mais assustador é que tudo isso estava sendo feito em nome da paz, da união, da grandeza humana. E essa é a armadilha mais sutil, quando o orgulho se veste de progresso e a rebelião se esconde sob o disfarce da coletividade. A torre estava quase pronta, e o mundo estava quase convencido de que o céu podia ser conquistado com esforço próprio. Mas no coração de Deus, algo já se movia. O juízo não viria com água, nem com fogo, mas com algo mais sutil e muito mais eficaz. A confusão das línguas, o colapso da comunicação, o fim da falsa unidade. A intervenção divina seria precisa, silenciosa e definitiva.
Lá do alto, Deus contemplava o que o homem construía. Não apenas paredes e degraus, mas intenções. A torre se erguia rumo ao céu, mas não havia oração, nem adoração, nem temor. Apenas um sussurro coletivo de orgulho dizendo: nós conseguimos. E foi nesse momento, em meio ao silêncio celestial, que o Senhor desceu. Enquanto você escuta essa parte da história, lembre-se de se inscrever e seguir conosco. Cada capítulo como esse revela mais do caráter de Deus e traz respostas espirituais que tocam a nossa própria jornada. A Bíblia é clara. Então, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus não estava ausente. Ele observava atentamente. O Criador sempre vê o que o homem tenta esconder sob o disfarce da grandeza. Mas seu olhar não era de raiva, era de zelo. E também de decisão. O que ele viu foi mais do que uma obra física. Ele viu um povo unido, sim, mas em desobediência. Viu cooperação, sim, mas por um propósito contrário ao seu. E então disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora nada do que intentarem fazer será impossível para eles. Essas palavras carregam um peso profético. Deus reconhecia o poder da unidade, mas uma unidade desconectada da vontade dele se tornava uma arma contra a própria criação. Era o mesmo erro do Éden, usar o dom da liberdade para fugir da presença. Mas Deus, em sua misericórdia, não destruiu a torre com um terremoto, nem com fogo, nem com água. Sua resposta foi mais sutil, mais profundamente eficaz. Ele confundiu as línguas. Em um único ato, fez com que os trabalhadores não se entendessem mais. A comunicação foi rompida, e com isso, o projeto desmoronou. Imagine o cenário. Um pedreiro pede mais argamassa, e o ajudante responde com sons incompreensíveis. Um líder tenta orientar os trabalhadores, e ninguém mais o entende. O que antes era fluidez virou frustração. O que era progresso virou pânico. O que era festa virou confusão. A torre parou. A construção foi abandonada e as pessoas sem alternativa começaram a se dispersar. Ironicamente, o medo que os levou a construir a torre, o medo de serem espalhados, foi exatamente o que aconteceu. Porque quando o homem tenta evitar o plano de Deus, acaba sendo empurrado diretamente para ele. A confusão das línguas não foi apenas um juízo, foi também um freio. Deus impediu que a humanidade destruísse a si mesma pela própria arrogância. E, ao mesmo tempo, resguardou o plano maior, a redenção que viria muitos séculos depois, através de outra união, não humana, mas espiritual. O lugar que antes simbolizava rebelião, agora passava a carregar outro nome: Babel. Um som que nas Escrituras passou a representar confusão, mas por trás da confusão havia propósito. Por trás do juízo havia proteção. Por trás do silêncio de Deus havia resposta. O mais tocante é perceber que Deus não age por vaidade ferida. Ele não destruiu a torre porque se sentiu ameaçado. Ele a interrompeu porque o coração do homem estava se perdendo. E ele, como pai, interfere quando vê seus filhos correndo para o abismo, mesmo que eles acreditem estar subindo. Essa parte da história nos lembra que nem toda união é boa, nem todo progresso é saudável, nem toda torre é santa. Quando deixamos Deus de lado para conquistar o céu com nossas próprias mãos, cedo ou tarde, enfrentamos o colapso. Mas ainda assim, Deus não os rejeitou. Ele os espalhou pela terra, como originalmente havia ordenado. E, em meio a essa dispersão, novas culturas nasceram, novos povos, novas histórias, porque o Senhor sabe usar até mesmo os nossos erros para cumprir sua vontade. E esse é o mistério da graça. Mesmo quando confundidos, ainda estamos sob os olhos dele. A torre foi abandonada, a cidade silenciada. Mas os efeitos daquele projeto não ficaram enterrados na poeira de Sinar. Babel não terminou com a confusão das línguas. Pelo contrário, ela se espalhou.
e suas ideias se infiltraram nas civilizações do mundo como sementes invisíveis de um sistema que continua vivo até hoje. Se esse conteúdo está abrindo sua mente para verdades profundas, considere se inscrever agora. Histórias assim nos ajudam a discernir não só o passado, mas as correntes espirituais que ainda nos cercam no presente. Quando as famílias se dispersaram após o juízo divino, levaram consigo fragmentos do que haviam vivido em Babel, seus costumes, seus medos, seus deuses inventados. Babel se tornou o ponto de origem de diversas mitologias, práticas religiosas pagãs e estruturas de poder que moldaram a história da humanidade. Os estudiosos reconhecem semelhanças inquietantes entre os mitos da Mesopotâmia, do Egito, da Grécia e até de civilizações da América Antiga. Lendas sobre um dilúvio universal, deuses que viviam no céu, homens que tentaram ser como eles, torres, escadas, zigurates. Tudo ecoava Babel, mesmo sob novos nomes e formas. Em Babilônia, a herança espiritual de Nimrod floresceu. A cidade voltou a erguer torres, templos e símbolos de poder humano. Era como se Babel tivesse mudado de endereço, mas nunca perdido sua essência. A rebelião continuava, sofisticada, disfarçada, religiosa. O nome Babilônia se tornaria, mais tarde, símbolo bíblico do sistema mundano que desafia Deus até o fim dos tempos. E isso não parou por aí. A influência de Babel se infiltrou nas religiões pagãs que adoravam o sol, a lua, os astros, elementos naturais divinizados para substituir o Criador. Surgiram sacerdotisas, rituais ocultos, imagens de culto, e tudo isso alimentava uma espiritualidade sem arrependimento, sem santidade, sem verdade. A promessa de imortalidade também sobreviveu, só que agora vinha com outros nomes: elixires, deuses ascensionados, vida após a morte, segundo os méritos humanos. O homem ainda buscava o céu, mas por caminhos que Deus não havia traçado. Babel influenciou até a forma como impérios se organizavam. Centralização de poder, controle absoluto, manipulação espiritual. Os faraós se viam como deuses. Os reis exigiam adoração. Os imperadores governavam com autoridade divina, mas sem reverência ao verdadeiro Deus. A torre havia ruído, mas seus alicerces estavam por toda parte, invisíveis, porém presentes. E é por isso que, ao longo da Bíblia, vemos Deus constantemente chamando seu povo para sair do meio de sistemas que carregam o espírito de Babel. O apelo é claro: saí dela, povo meu. No livro de Apocalipse, por exemplo, Babilônia volta a ser mencionada, não como uma cidade literal, mas como um símbolo espiritual. Uma mulher vestida de púrpura, sentada sobre muitas águas, que seduz os reis da terra. O nome escrito em sua testa é claro: Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Isso mostra que Babel não é apenas um evento antigo, é um espírito, um sistema, uma maneira de viver sem Deus, mas com aparência de piedade. Uma religião sem cruz, uma fé sem entrega, uma adoração sem arrependimento. E esse legado atravessou os séculos, influenciou culturas, inspirou impérios, modelou filosofias. Chegou até os nossos dias com nova roupagem: humanismo extremo, espiritualidade sem verdade, fé centrada no homem. O mundo moderno pode parecer desconectado de Babel, mas no fundo repete suas fundações. O mais inquietante é que muitos vivem sob os valores de Babel sem perceber. Confiam no próprio esforço, buscam fama, poder, reconhecimento, constroem torres profissionais, emocionais, religiosas, com base no orgulho e não na dependência de Deus. Mas Deus continua chamando, e ainda hoje nos convida a olhar para o passado e aprender. A torre caiu, mas a graça permanece. A confusão veio, mas a promessa de redenção nunca foi cancelada. Porque em meio ao caos de Babel, Deus já preparava um novo começo. Um momento em que, de novo, línguas seriam faladas,
e o céu descido à terra. O que foi quebrado em Babel começou a ser restaurado em Pentecostes. O que havia sido confundido por causa da rebelião, agora seria reunido pela presença do Espírito. Onde o orgulho separou, a graça uniria. E essa não é apenas uma virada de página, é uma resposta do céu à tentativa humana de se elevar sem Deus. A Torre de Babel nos chama à humildade, nos lembra de que Deus não se impressiona com a altura das nossas realizações, mas com a profundidade da nossa entrega. Ele não busca torres, ele busca corações. E talvez seja por isso que o Evangelho não manda subir, mas descer. Descer à casa do oleiro, descer à presença, descer ao arrependimento. Essa história termina, mas o chamado continua. Ainda há torres sendo erguidas dentro de nós. Ainda há tijolos de orgulho sendo empilhados em nossas decisões. E o Espírito Santo continua soprando, não para confundir, mas para reconstruir, para trazer de volta a linguagem do céu: fé, amor, rendição. E aqui está a grande revelação: o que Deus permitiu que fosse disperso em Babel, Ele prometeu reunir no fim dos tempos. Um só povo, uma só voz, um só reino. E dessa vez não será construído por mãos humanas, mas descido dos céus, como uma nova Jerusalém. Até lá, precisamos decidir onde edificaremos nossa vida: na torre do ego ou no altar da graça, no aplauso do mundo ou na aprovação de Deus, na obra do orgulho ou na promessa eterna. Você não precisa de uma torre para chegar ao céu. Você só precisa de um Salvador. E é com esse convite silencioso, mas profundo, que encerramos essa jornada. Que a história de Babel não fique apenas na sua memória, mas ecoe em sua vida como um alerta, um chamado, uma revelação. Porque quando a torre cai, o céu se abre. Se essa história falou com você, inscreva-se agora e continue caminhando com a gente por entre as páginas vivas da palavra. Ainda há muitas verdades a serem reveladas.